Ok. Quero conversar com vocês um pouco a respeito do meu testemunho, né? Na verdade, é um nosso bate-papo entre nós. Eu lembro muitas vezes em minha casa. Corta. Eu quero bater um papo aqui com você a respeito um pouco da minha vida, a respeito do meu testemunho em termos de o conhecer a Cristo. Eu lembro como criança, em casa da minha mãe, morando lá, né? Olha que tem anos, né? E lá tinha umas imagens. E aquilo me chamou a atenção porque tinha uma imagem que ela clareava, fluorescente, né? Ela clareava, a imagem mais ou menos desse tamanho. E ela clareava à noite, depois de tudo apagado, ela ficava acesa. Eu não entendia, eu até tinha medo, na verdade. E, e tinha outras maiores, né? Isso porque quando a Igreja Católica de muitos anos atrás, eu não a conheci, mas ela caiu, né? Era tipo uma casa, uma coisa assim. E na minha região, na verdade, esqueci de falar, né, que eu sou da cidade de Wagner, Chapada Diamantina, que antes era a antiga Ponte Nova, Itacira, né? Vamos botar assim. Depois passou a ser Ponte Nova. É, ela fica na região da Chapada Diamantina, perto de Lençóis, e para quem não conhece, né? Então, essa cidade é uma cidade que eu morava, era uma cidade muito pobre, como é, né? E ela nessa época de criança não tinha igreja. A igreja que tinha era presbiteriana, porque lá essa igreja presbiteriana é uma igreja muito antiga, né? Da, de 1906, foi quando fundou o colégio IPN, Instituto Ponte Nova. E mãe, por frequentar a igreja católica, a gente não conhecia a igreja presbiteriana, outra igreja evangélica. Então, é por isso que eu estou lembrando essa parte da igreja católica, porque ela tinha umas imagens na casa, minha casa lá, que era um quarto, e na época que eu creio que desabou, colocaram essas imagens na casa de minha mãe. E a passado o tempo, eu também fui frequentando a igreja católica. Passei a participar, né, de grupos desde criança. E eu lembro muito bem que eu lembro assim o momento, mas não sabia o ano, né? Mas depois eu fui fechar aqui os anos, né? E eu fui ver que tinha média de 10 anos de idade. Eu lembro que eu estava na fila para receber a hóstia. E eu lembro muito bem que tinha umas 10 pessoas na minha frente, assim, uma quantidade de pessoas, e todo mundo que recebia a hóstia colocava na boca. E eu ficava imaginando que gosto tinha ali, né? A hóstia. Eu ficava imaginando. E aí eu lembro que eu estava ali já chegando, né? E querendo experimentar, porque na verdade eu queria receber ali aquela hóstia, né? Que eu queria ver que gosto tinha. E foi quando mãe saiu, lá quando me viu na fila para receber, ela foi lá e chegou no meu ouvido com muita delicadeza, falou assim: "Meu filho, você não pode ficar aqui não". E me tirou da fila. E eu sem entender, falei assim: "Por que, mãe? Por que, mãe?" E mãe depois falou assim: "Porque você é pagão". Eu falei: "Pagão? Como assim pagão?" Eu nem sabia o que era pagão. E mãe falou assim: "Porque você não é batizado". E aquilo ficou frustrado, eu fiquei frustrado, sabe? Porque eu queria receber. Daquele momento em diante, eu comecei a participar mais, que eu queria receber a hóstia. Eu queria conhecer mais a Cristo, mas eu não conhecia.
E eu achava que tinha que ser batizado e comecei, entre aspas, pressionar a mãe, a pai, a respeito do querer ser batizado. Foi quando mãe, né, de tanto eu falar quem é meu padrinho, né, que eu ficava assim, quem é meu padrinho, aí ela falou que era meu tio, que é irmão do meu pai, né, Alencar e Nelita. Nelita é a esposa, né, que meu tio Alencar, ele por sinal meu tio, e ele já faleceu já há um tempo. Meu pai agora tem 98 anos, ainda é vivo, graças a Deus, né? E ele, meu tio, era mais velho, 2 anos, se eu não me engano, 2 ou 3 anos mais velho do que meu pai, que já faleceu já. Então, só que ele morava em Goiânia, né? Goiânia não, ele morava em Montes Claros. E naquele momento em diante, eu comecei a pressionar a meus pais que eu queria para ser batizado. E mãe sem condição de levar, né, a nós para Montes Claros, né? Mas mãe sempre foi uma pessoa que organizada, mãe trabalhou por anos e anos, décadas ali no correio daquela cidade. E, e ela fez um plano de a gente ir, como a gente foi. Então, quando eu completei 13 anos, né, olhando as fotos, né, e com 13 anos de idade, nós fomos nessa viagem. Eu fui muito, sabe, eu fui naquela expectativa, né, naquela ansiedade de poder fazer parte do reino, né, e poder receber a hóstia, aquela coisa toda. E eu imaginava tantas coisas mais, mas a viagem foi muito engraçada depois, né, do passar, porque mãe, coitada, ela sempre foi pela família, né, como toda mãe tem que ser, né, graças a Deus, o, o próprio Deus, né, mandou um anjo, né, eu acho que cada um vai falar da sua mãe, claro, né, que é a melhor mãe do mundo, né, claro, mas aí, resultado, nós fomos para lá, só que pegamos outro um trajeto talvez seja mais econômico, e aquilo nos levou a um lugar assim, a gente passou por Pedra Azul, Monte Azul, um negócio assim, passando por tantas cidades, que eu lembro assim mais ou menos, entrava tanta gente, não era um ônibus leito, não era ônibus daqueles executivos, não. Era o convencional chamado Para-Para, aquele passa de cidade em cidade, as pessoas botavam além da toda a bagagem, as pessoas colocavam até animais dentro do carro e por aí vai. Para você ver como foi o trajeto nessa viagem. Porque não foi direto, não. E no meio do trajeto, nós ficávamos até em pé. Inclusive, mãe ficava em pé. Né? Eu até brinco com meu pai, mas moço, o senhor deveria deixar a mãe sentada e o senhor... Não, foi sim, o senhor veio sentar e mãe em pé. Tanto é que mãe, a parte engraçada que eu vou contar para vocês, mãe segurava em cima no bagageiro e ela com a calça, coitada, ela com a calça, o stop chamado, que hoje é jeans, né? E aquelas calças que ela comprou, acho que foi uma a mais e não tinha um cinto, alguma coisa, e a calça caindo. Eu não sabia se segurava a calça ou se segurava, coitada, no balançar do ônibus, né? Aqui em cima, no bagageiro. Nós chegamos com grande dificuldade, nós chegamos lá. Chegamos e ficamos na casa do nosso tio e padrinho. E ali nós fizemos, ali a gente foi feito todo como é que diz, o processo, não, como é que fala? Existe um cronograma, uma coisa para ser batizado, né, na Igreja Católica, naquela região, que eu não sei se é todas, né? E nós tinha que cumprir tudo aquilo, nós fizemos, né, aquele processo todo, né, durante, se não me engano, 2 ou 3 dias, e fui batizado. Eu com 13 anos, né, fui batizado.
E ali estava minha sobrinha e todo mundo reunido e tudo. E isso fez com que eu depois, voltando à minha cidade, eu participasse, né, daqueles grupos. O sinal era Grupo Arautos do Amor, onde eu participei do grupo de jovens da minha cidade. E sempre querendo algo a mais para conhecer a Cristo. Sempre a mais. Mas nunca me encontrei. Eu participava porque os outros participavam, mãe estava ali sempre na igreja, era muito mais que pai, né? Assim, mas mãe era uma pessoa, era uma católica chamada praticante, né? Praticante. E eu estava ali, mas não estava, mas não estava. Eu participei até daqueles grupos teatrais, onde a gente ia para outra cidade, né? Eu lembro que a gente foi para o Bonito, fez muito sucesso na época de final de ano, e eu eu lembro que eu era um rei, né? Me sentia, né? O tal. Eu lembro disso aí. E era, não sei se era rei Herodes, não sei quem era, eu sei que era o rei. E aquilo foi um sucesso lá, né? A gente participamos daquele grupo teatral do Bonito, né? E outras cidades vizinhas ali, além da própria igreja. E com isso, mas nunca eu me encontrei e tomei a hóstia, viu? Tomei a hóstia e vi que era o sabor, vamos botar assim, de trigo, né? Daquele um biscoitinho derretido. E aí, a partir daquele momento em diante, que eu fui ver que eu tinha que buscar mais a Cristo. E fui buscando mais, mas nunca me encontrei. Passado o tempo e tudo. Opa! A gente tem que dar risada da gente mesmo. Cristo é tudo isso, né? Jesus, né? É tudo sobre Jesus, é tudo sobre Ele. Eu lembro aqui na vez que quando eu estava, né, ali no bar do meu pai, eu sempre passava uma senhorazinha, né? Todas as vezes eu via isso, ela 2 vezes por semana eu via ela passar para a igreja, sempre com a Bíblia, né? E eu ficava a tirar a resposta daquilo, né, sobre aquela pessoa. Depois a gente vai ter um entendimento. Porque eu via nela Cristo, uma pessoa simples que eu via passando, né, ali, mas feliz. Feliz, eu via felicidade naquela senhora. E ela não percebeu, mas Cristo mostrou em mim o que morava nela, quem morava nela. E eu vi, principalmente no domingo, né? Eu vi ela passando e indo para a igreja, enquanto que eu estava ali a cuidar do bar do meu pai, né? Que aos final de semana justamente é isso, que era bar boate, bar dançante, né? Vamos botar assim, é um clube dançante, vamos botar, né? E, e eu via, né? Através daquilo, eu queria saber o que tinha tão especial numa igreja, onde qualquer um poderia ir lá, porque o que eu aprendi é assim, que a gente ia à igreja, tirar o pecado, e é como se fosse marcar ponto, e com aquilo a gente tinha a semana toda para fazer o que quisesse. É como se fosse assim, né? O meu entender, não é que ninguém falou comigo, mas o meu entender era isso. É quando as pessoas vinham ali, saía dali para festa, saía dali a beber, fumar, porque graças a Deus eu nunca fumei na minha vida, nunca bebia, mas o beber que eu bebia era, se fosse era 2 cervejas, era suficiente. Se eu tomasse um copo de vinho, ficava bêbado. Ou seja, eu nunca fui de beber, né? Não foi propriamente a igreja que tirou, não. Não foi a igreja que fez com que eu
fizesse em mim, ou não, desse o caráter, isso aqui. Não, não, eu aprendi de berço isso. O que a igreja me proporcionou foi melhoras em mim mesmo, que eu vi que eu estava errante comigo mesmo, fazendo coisas que não elevavam os pensamentos de Deus, os preceitos, os mandamentos de Deus. Então, isso fez com que eu olhava aquela senhora. E naquele momento, aquela busca, aquela coisa, eu nunca me encontrei com Cristo. Nunca senti Cristo perto de mim. Eu sabia que tinha o próprio Deus, sabia que tinha Jesus, assistia muito filme, isso, aquilo, mas era intimidade, que eu não tinha intimidade com Ele, de poder falar direto com Ele, sem precisar intermediários. Né? Eu tenho acesso, como a gente tem uma cadeira, né? A gente tem acesso. Então, eu queria ter essa intimidade com Ele. Não precisava de outros meios, outras formas, outras pessoas, não. Era entrar e conversar com meu Pai Celestial, né? O Filho e Pai. E justamente é isso. E eu não tinha isso. O que me chamou mais atenção foi depois que minhas irmãs também não eram evangélicas, começamos a participar de um grupo que, por sinal, era na casa de meu irmão Isaías, que faleceu já, se não me engano, uns 8 a 10 anos mais ou menos, uns 10 anos, sei lá. E com isso, naquela época, essa reunião que a gente fazia na casa dele, é uma reunião onde tinha uma pessoa evangélica, que era a Dona Francisca, né? Uma pessoa mesmo temente a Deus, que também já faleceu. E ela tinha mais assim, intimidade com Cristo, e eu vou te falar, era uma reunião muito fervorosa ali, porque quando a gente cantava os corinhos, né? Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, e por aí vai. Maravilhoso és. Era muito assim, soberano, éramos soberano, era bênção sobre bênção, sabe, aquela coisa assim maravilhosa, assim, eu ficava assim, né, flutuando, né, que coisa boa. E toda semana a gente reunia na casa de meu irmão. E era dessa forma que a gente recebia Cristo, sem ir na igreja, sem levantar a mão, né, e aceitar Cristo. Eu não participava de nenhuma congregação, nenhuma igreja, porém a gente tinha que ter um líder, tinha que ter alguém, e no momento estava sendo líder, era ela, a própria Dona Francisca. E com o passar do tempo ali, a gente fazia isso, nós tivemos a ideia de fazer algo a mais. Esse algo a mais foi assim, a gente reunia as pessoas, a gente fizemos assim, tiramos uma parte do nosso dinheiro e fizemos cesta básica. Eu lembro que fizemos 15 cesta básica, 15 cesta básica, e a gente foi lá na chamado Alto das Estrelas, né? Que é a parte alta da minha cidade. E lá fizemos um culto na rua. Pense num negócio que foi assim, sabe, muito bom, porque a gente escolhia aquelas casas de pessoas humildes, né? Pessoas, a gente ia pela TV, né? Aquela casa que não tinha aquela antena de TV, a gente ia, né? Eu falava assim, aquela casa não tem televisão, então é uma pessoa muito pobre, a gente ia por aí. E por aí vai, a gente reunia aquelas pessoas, né? Começamos a convidar, a gente não falava que tinha cesta básica, não, a gente convidava para uma oração, né? E dava um bilhetinho para concorrer a alguma coisa, né? Mas não falava que é cesta básica. E aí, eu lembro que a gente reunia e era muita gente. Eu lembro muito bem nesse contexto aí, onde a gente estava assim, sabe, cheio do Espírito Santo, sem saber como lidar com aquilo. Nós fizemos uma peça teatral, onde meu irmão Isaías era o filho pródigo, aquela peça teatral. E eu lembro que minha irmã, Olinda,
Minha irmã Leandra também estava lá, claro que nós todos estávamos lá, reunidos ali. Flor, né? E a gente reunia ali e começamos a falar assim. Aí fizemos um almoço coletivo, né? No meio da rua. Minha irmã fez as comidas, aquelas comidas que aproveita tudo, né? Me passou até o nome. Que é alternativa, não. E aí, eu sei que era o suco de capim santo com limão, era casca de abóbora, e olha, foi tantas as coisas maravilhosas que minha irmã Flor e as minhas irmãs fizeram, foi, sabe? E colocamos aquela mesa, várias mesas na rua, e fizemos esse almoço para depois ter a peça, ou foi antes ou foi depois, eu não sei, não lembro muito bem. Mas teve a peça e teve esse almoço no meio da rua. E naquilo, quando falou do filho pródigo, cadê você, uma coisa assim, né? E aí alguém levantou a mão e falou assim, eu sou o filho pródigo, eu sou. E aí foi a um ponto, foi lá é, onde minha irmã estava, que ela estava contexto, né, contextuando, né, essa passagem bíblica. E aí a gente choramos, né, demais, porque a gente não estava com essa programação de alguém aceitar Cristo dessa forma. A gente ficávamos todo perplexos, né, naquele momento, sem saber o que fazer. E naquele momento, a gente via que pessoas estavam agregando, pessoas de outras igrejas estavam de olho ali na gente e começaram até a criticar, sendo que não tinham líder, alguma coisa assim, né? E a gente fazia isso de 15 em 15, de mês em mês. E o grupo foi crescendo, crescendo. Aí você me pergunta por que que acabou. Porque acabou que nós esfriamos, porque não tinha um líder, vamos botar assim. E também as pessoas começaram a criticar. Por quê? O inimigo trabalha também dessa forma. Mas isso fez com que eu cada dia mais eu viesse a buscar Cristo sem noção como seria. Eu comecei a participar de igrejas que eu queria buscar Cristo. Eu comecei a ir na igreja A, na B, na C, sem citar nome aqui, né? E, e eu busquei, eu estava buscando a Cristo, mas eu começava a ver, assim, não defeitos, né? Mas eu falei assim, mas eu tinha falo com Cristo, olha Deus, eu quero te buscar, mas eu quero uma igreja que fale no meu coração. Eu sei que cada um tem a sua, né? Mas eu busquei em Deus e Deus me deu a Igreja Batista, porque ela proporcionou naquele momento que eu estava à busca justamente naquelas coisas que eu estava necessitando. Era fazendo, era assim, coisas, como é que diz, sociais, né? Projetos sociais, de busca, né? E naquele momento tinha também um pastor que ele era missionário, ele estava à busca das ovelhas sabe? E eu comecei a participar daquele momento, daquela busca, justamente isso. E eu vi as pessoas agregando, né? E eu fui até um dia me aceitei a Cristo, levantei a mão. Que o levantar a mão é muito importante, né? Para a gente saber que Cristo é a confirmação com Deus e com as pessoas, né? Com os homens, como diz. Foi muito gratificante. Eu dou glórias a Deus por isso, por fazer parte do reino de Deus. Eu não sou de criticar a igreja nenhuma e nem falo, eu busquei em Deus e Ele me mostrou, né? Onde a gente deve buscar, que é primeiramente em nós mesmos e tem que ter assim, uma base, né? Onde a gente possa ter ali comunhão com os irmãos, comunhão com as pessoas, né? A gente não é ovelha de um rebanho sem rebanho. Nós somos ovelha com rebanho. Existe um pastor, né? Então eu fui entendendo por que Deus é amor. Eu falei assim, Deus é amor, Deus é amor. Mas essa palavra Deus é amor, ela, ela não vem somente com esse contexto, né? Deus é amor, porém Deus também é justiça. Deus é amor, porém justiça. A justiça de Deus, ela pesa de acordo com os nossos afazeres, né? As nossas coisas que nós queremos fazer. Então, essa justiça,
né? As pessoas, Deus é amor. Mas Deus, quando Deus é justiça, a justiça de Deus sabe, é apertar a orelha. Então, a partir do momento que eu fui ver que Deus é amor, Deus é justiça, a gente tem um equilíbrio. E não é do jeito que a gente pensa. Que, Deus é amor, vou fazer tudo. Não, não. Deus nos deu liberdade, deu e nos dá. Nós somos livres. Livres de quê? Do pecado. Certa vez uma pessoa falou assim comigo, indo para a igreja, e eu falei assim, já vai dar dinheiro ao pastor, né? Já vai, você está preso, pastor, papai, vai lá e tal, né? E essa pessoa estava bebendo. Quando foi um dia, eu chamei ele, né? E falei, olha, rapaz, eu não estou preso, pastor, você que está preso. A sua bebidice, né? Ali, você está fumando, você está bebendo e você está com mulheres. Isso faz com que você está preso. Eu estou livre, graças a Deus. Estou livre. É um livre que eu tenho limites. E Deus me deu limite para mim saber o que é certo e o que é errado. Eu sei, hoje não, claro que já tem 17 anos no Evangelho, que não quer dizer nada, viu? Eu só estou contextuando aqui. Porque para mim é como se estivesse entrando hoje, não quer dizer nada. É bom a gente terminar do que começar e deixar para lá, né? Eu fiquei um tempo fora assim da palavra de Deus. Aliás, não, foi com quase um ano e tanto. Eu tinha levantado a mão, mas eu fiquei um ano e pouco sem dar 100% de mim. Eu só estava dando 50%. Deus falou assim, eu quero é 100% de você. Deus, ele quer 100% da gente, não quer 50%. É um pé dentro, outro fora, não. Hoje eu vou para a igreja, amanhã não vou. Eu vou fazer tal algo, não vou. Hoje eu vou ler a Bíblia, talvez não vou. Mas sabe aquela coisa de fazer coisa para um lado, coisa para o outro? Não, não. Ou faz ou não faz. Não é nem morno e nem frio. Tem que ser quente. Deus, ele quer uma pessoa crente, crente, quente. Entendeu? É um crente, que todos somos crentes. Mas eu falo assim, temos que ser evangélicos, ou seja, tem que estar na presença de Deus, estar aqui, na palavra de Deus. O que está escrito aqui, o que está escrito, a gente tem que obedecer. O que faz a pessoa ser temente a Deus é quando você pega Provérbios 3, só, vou dizer para você, Provérbios 3 só, e leia Provérbios 3. Olha aqui o Provérbios todo, não estou nem falando os 31, se eu não estiver enganado, Provérbios, mas só Provérbios 3, leia, onde tem um confronto. Tem pessoas que têm medo de abrir a Bíblia e ler e tem entendimento da Bíblia. Muitos querem a Bíblia fechada, num cantinho lá, e pegar aquela ali fechada. Mas tem medo de abrir e ter o entendimento que está escrito. Tenho certeza, vou continuar esse vídeo, viu? Ok? Beleza. Aí você me procura, em que momento foi que você entregou a vida a Jesus? Né? Aí eu respondo, eu entreguei depois que eu vi o vazio dentro de mim. E esse vazio eu sabia que era do tamanho de Deus. E somente Deus, ele é capaz de nos preencher. É o tamanho dele é que nos preenche. Em todo momento da minha vida, eu digo para você, hoje sou casado há mais de 30 anos, né? Eu casei em 88, são 35 anos, 36 anos, né? E tenho 2 filhos, graças à glória de Deus, né? Porque são pessoas que, graças a Deus, nunca me deu trabalho nenhum. Eu sempre orei por eles e Cristo tem colocado a mão de poder sobre a vida deles, sobre a vida de minha esposa.
que eu também a amo demais, né? E, e glória a Deus, eu sempre tive o privilégio de poder participar sempre das coisas que eu faço com Deus. Eu sempre dei a mão à palmatória a Ele. Sei que eu sou errante, sou pecador, né? Eu não sou perfeito, tenho os meus defeitos, porém eu não vejo. Ninguém vê o defeito da gente, né? Só quem vê é Deus e sabe o coração. E digo para você que o momento mais assim que eu achei necessidade de poder estar lado a lado com ele, de ter essa intimidade, foi no momento que minha mãe, né, que tem mais de 30 anos, né, tem mais de 30 anos que faleceu, foi naquele momento que eu vi que eu necessitava realmente de Deus, essa aproximação. Por quê? Porque ela teve um encontro com Deus, mãe teve um encontro com Deus, tremendamente. Porque eu vejo que, eu lembro muito bem que ela estava num quarto ali de Salvador, e num quarto, que era num quarto do hospital, no Hospital das Clínicas, e nós saímos junto, eu, minhas irmãs, saímos daquele quarto. Eu lembro que a enfermeira colocou o sangue, uma bolsa de sangue, uma bolsa de soro nela. Ela estava muito fragilizada. Ela estava, na verdade, ela já tava, os médicos já tinham desenganado. E nós sabíamos disso. E ela estava ali no hospital, e a gente, para dar mais descanso a ela, nós saímos, né, para dar uma volta. E eu lembro que a gente saiu, dentro de meia hora depois voltamos, a enfermeira estava na porta, estava lá, só para observar ela e outras pessoas mais. E quando a gente chegou, depois de meia hora, 40 minutos, ela falou assim: ô minha filha, linda, que é linda, né? Ô, como foi bom você pegar nos braços. Ué, como pegar nos braços? Eu fiquei assim, imaginando um olhando para o outro, né? Oh, mas que luz maravilhosa entrou nesse quarto. E começamos a perguntar à minha mãe: como foi isso, minha mãe? Falei: não, uma luz entrou, uma luz forte aqui, tem um vitrô, né? Um vitrô assim, lateral à cama dela. Entrou a luz forte, ela falou, e segurou assim nos braços, que aquela, sabe? E ela assim disse que deliciou com aquela paz que estava tendo ali. E trocou a roupa de cama e tudo mais. E aí a gente sabia que era o anjo do Senhor que tinha feito tudo, a presença de Deus. Naquele momento, meu pai, que por estar vivo, né, ele pode testemunhar isso. Meu pai estava lá na recepção, assim, uns 50, 100 metros, sei lá, né, dentro do hospital. E naquele momento, meu pai falou, né, depois com a gente, que estava sentado lendo uma revista, né, para passar o tempo. E naquilo ele viu um homem, que sabia que era um homem, que chegou de aquelas percatas de couro de junto dele. Ele tentou levantar as vistas e não conseguiu. Não conseguiu levantar as vistas. E aquele momento que ele tentou de todas as formas, só chegou na cintura. Era um homem de percata, com umas vestes, né, que, tipo um roupão, uma coisa assim. E ele até falou, né, a respeito, né, de tudo aquilo ali que estava acontecendo, só que a gente não tinha entendido a mensagem que Deus estava transmitindo. Na proporção que mãe estava recebendo, no quarto, no mesmo momento, o pai estava recebendo a Cristo ali na sala de recepção. A gente estava entendendo o quanto a gente poderia estar mais próximo. Então, minha mãe ficou ali no hospital um período e tal, e a gente sempre em oração, sempre buscando a Deus com todo o fervor. A gente não tinha, né, a gente não tinha assim uma igreja, a gente estava buscando a Cristo mesmo de uma forma tremendamente, né? E levamos mãe para Wagner, que ela queria falecer, né, na cidade dela, né, em Wagner, Bahia. Então a gente fez de tudo, mãe, a gente
juntamos, né, a família para pagar um avião, aqueles aviões monomotor, que levou ela, pousou no campo de pouso, né, campo de pouso que antes existia, hoje não tem mais aí na cidade, né, e foi com meu pai. E lá, através de uma ambulância, pegamos ela, levando para casa do meu irmão e cuidamos da mãe. Mãe já estava com os ferimentos nas costas e tudo mais, mas cuidamos de uma forma digna a nossa mãe, que sarou toda a ferida, ela, sabe, de uma forma que ela não veio a sofrer mais do que ela estava sofrendo. Ela teve paz. Aquele momento em diante, a mãe teve uma paz tremenda. Isso nos fortaleceu mais, porque Deus nos mostrou o quanto Ele é maravilhoso. A gente cantava hinos de louvores para Deus, né? Porque nos trouxe nossa mãe aos braços dele, né? E depois de um certo tempo, tanto é que a grande lembrança de minha mãe é que ela fez o último bolo de minha filha estava completando 1 ano de idade, e mãe fez o último bolo confeitado com glacê, que hoje é chantilly, né? Glacê mesmo, daquele feito com clara de ovo e açúcar, né? E muito bonito, tem foto, tem tudo que eu estou falando, eu tenho foto para relembrar tudo isso. Quando eu pego as fotos, eu fico só imaginando. Então, a partir daquele momento em diante, que eu fui tendo mais vontade de conhecer a Cristo. Essa vontade, aquele preenchimento, cada dia mais. Isso é um passo a passo. Muitas das vezes, eu conhecer a Cristo não é de um dia para outro. A gente, quando tem essa intimidade com Deus, eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por Ele me aceitar, né? Muitas vezes, porque eu bebia, porque... Não. Eu nunca fumei na minha vida, eu nunca bebi. Não bebi assim, coisa pouca, né? E olha que eu vendia, né? Eu tinha comércio que eu vendia. Mas eu fui ter entendimento porque eu sabia que quando na época da minha quando eu tinha esse ambiente lá, que na época era boate, né? Boate que hoje em dia não é mais boate, né? Boate era uma casa dançante, era uma casa de baile, né? Onde a gente tinha, era familiar, coisa familiar. Não era coisa de igual hoje existe, né? Striptease, não. Não era dessa forma, não. Então, desde aquela época, eu comecei a buscar Deus porque eu pedi a Deus para sair daquilo. Eu sabia que não era uma coisa correta. Onde eu estava ganhando dinheiro das pessoas, divertindo as pessoas e ao mesmo tempo estava prejudicando. Então eu pedi a Deus, pedia mesmo. Tanto é que minha esposa sempre fala assim: aqui está virando um inferninho. E realmente, a classe, né, muitas das vezes, no final do expediente, só sobrava mesmo aquelas pessoas que, assim, que não era agradável, vamos botar assim, porque já estava bêbado, já estava, né, e só andava com questão de confusão, que outro vídeo eu vou explicar muitas coisas que aconteceu lá nessa boate, muitos detalhes eu vou contar para vocês, o que aconteceu lá, que eu tenho lembranças, de todas as lembranças eu tenho, o que aconteceu lá eu vou contar em outro vídeo, mas eu quero contar aqui para vocês justamente isso, que tudo isso que houve foi para meu amadurecimento. Eu tenho certeza que cada dia mais eu venho amadurecendo na palavra do Senhor. E então, eu hoje, claro que eu estou vivendo, eu estou agora em Feira, né? Morando em Feira. Mas as minhas lembranças estão lá, na minha cidade, onde tudo começou. E eu continuo na palavra de Deus. Continuo e não quero jamais deixar. Aqui tem uma passagem, o porquê disso. O porquê que eu busquei a Deus. Eu fui ter entendimento aqui, está em Mateus 27, Mateus 27, a partir de 19, né? Que fala a respeito de Jesus com Barrabás, onde ele foi trocado. Então, quando
teve esse encontro ali com, com Barrabás. Foi assim, dessa forma que eles queriam trocar, né? Queria trocar, né? Eles poderia trocar, que tinha anual, poderia ser solto uma pessoa, né? Então o Pilatos chegou e perguntou, né, aquele povo, quem é que vocês querem trocar, Barrabás ou Jesus? E eles preferiram Jesus, né, ficar, né, ali. Aí está aqui no 27, 26 diz assim: então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Aquele povo trocou. Barrabás ficou solto e Jesus, além de ser chicoteado, né, açoitado, ele foi crucificado. É isso que nós somos. Nós somos Barrabás. Todos nós somos Barrabás. Jesus, ele morreu no nosso lugar, e nosso lugar, que era Barrabás, era para ser morto, sem salvação. O que Jesus fez? Morreu no lugar de Barrabás para nos dar vida. Talvez você não está entendendo o que eu estou explicando, mas nós somos o Barrabás. Aí quem era Barrabás? Assaltante, assassino e por aí vai. Uma série de coisas que nós somos, nós, seres humanos, sem Jesus, nós somos tudo isso e muito mais. Mas quando Jesus morreu por mim, ele não me deu uma nova vida. Ele me deu uma nova vida. As coisas velhas que eu fiz o ontem, ele jogou no mar do esquecimento. E ele me transformou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Tanto é que até eu não entendia isso, que quando eu entreguei a vida a Jesus, a própria minha esposa falou assim: que você mudou por um todo. E eu falei assim: não, não mudei, continuo sendo o mesmo. Não, você mudou, você mudou. Até hoje ela não entende, mas não posso fazer nada, né? Em termos de o entendimento que dá é Cristo. Mas ela sempre falou, e nem eu entendia o porquê mudei, porque eu mudei e eu não sabia que tinha mudado. Que quando a gente entrega a vida assim, entregar assim, ó, entreguei a vida ao Senhor, ele foi me moldando o meu ser, sabe? E eu, sem entendimento, sem saber, eu fui me envolvendo cada dia mais, e eu, sabe, aquela coisa saborosa, aquela coisa de querer, do primeiro amor, de buscar, de buscar, de buscar, de estar na presença, de, sabe, se deliciar com as coisas dele. Mesmo assim era eu no primeiro amor. Até hoje a minha esposa não entende isso, não vai entender, por razões, né, que nós temos uma escama nos nossos olhos. E para o entendimento não adianta eu querer explicar que nada vai, né, vai impedir, nada vai, na verdade, ter um entendimento, vai dar entendimento a ela ou quem seja, para que isso eu venha, né, como é que diz, ter o entendimento da palavra. Quem dá entendimento é o Espírito Santo de Deus. Quem pode mudar é o Espírito Santo de Deus. É muito prazeroso estar na presença de Deus. É muito prazeroso. É quando a gente aprende cada dia mais. E por mais a gente pode passar a vida todinha, toda a nossa vida, estudando a palavra, a gente não vai ter, porque ela aqui ela renova dia por dia. Esse entendimento aqui que eu estou falando para vocês, talvez não foi um versículo que me chegou a Cristo, mas foi o passo a passo. Foi a vida cotidiana do dia a dia, que eu fui vendo as coisas, onde Deus ele foi me mostrando como é bom estar ao lado dele, como é bom estar participando das coisas dele. É justamente isso. Não existe um monte, se não for pela dor, é pelo amor. Claro, foi através de minha mãe também, através da dor dela.
Eu tive tanta experiência e tenho tanta experiência, assim, em termos com meu pai agora, que meu pai passou, depois que quebrou o fêmur, né, da perna, fez a cirurgia, tá ali deitado. E graças a Deus, Deus fez um milagre na vida dele, de uma forma tremendamente. Milagre, milagre. Pensa no milagre. Deus fez na vida dele. Né? Que já é um outro vídeo que eu posso falar depois para não ficar extenso. Mas é justamente isso. Ela teve um encontro com Cristo de outra forma. Mãe teve aquele encontro. E quando meu pai teve esse encontro, foi assim, foi bem rápido. Ele estava no hospital, no HGE, justo antes de fazer a cirurgia do fêmur. Ele estava ali com o fêmur quebrado, uma semana que tinha que fazer todo aquele processo. E antes de ser chamado, ele falou para minha filha, Elane, ô minha filha, quem é aquele homem que está ali na porta? Minha irmã falou assim, o homem, pai, é aquele homem de branco que está ali na porta. Aí olhou assim, e essa luz aqui na minha mão? Naquele momento que estava falando assim, a Elane nem tinha entendido muito bem o que estava acontecendo. Então quando ele falou aquilo ali, e minha irmã depois me falou, eu lembrei de minha mãe. Eu falei, pronto, vai ser na cirurgia que Deus vai levar meu pai. Eu pensei, ali eu não, nós pensamos justamente isso, aquele encontro. E naquele momento teve a cirurgia, passado uns 2 dias depois, minha irmã tornou procurar a ele, meu pai. E o homem que estava na porta, ele tornou repetir que o homem de branco estava na porta, uma luz forte. E falou, segure nessa luz, pai, que está na sua mão. E ele segurou. O pai teve esse encontro, primeiro encontro com Cristo foi naquele dia. E, para a glória de Deus, depois do aniversário dele, que foi dia 11 de maio, né? 11 de maio, ele fez 98 anos, que nasceu em 1926. Nós estamos em 2024. Ele teve o aniversário dele e também teve o batismo dele. Também eu tenho fotos que depois eu vou colocar. O foto do batismo, eu tenho filmagem do batismo dele, aqui onde meu sobrinho Hudson, que é pastor da igreja lá em Salvador, né? Que ele veio aqui justamente isso, nessa casa, onde está residindo meu pai com minha irmã. É justamente isso. São detalhes, eu tenho muitos detalhes. Talvez o vídeo vai ficar muito grande, mas tenha certeza que isso pode te ajudar a fortalecer sua fé. Não perca sua fé. Tudo irá de acordo com o querer de Deus. Eu digo para você, meu pai, antes de eu vim aqui para Feira de Santana, eu falei com meu pai, eu falei com Deus, eu recebi o convite de vir para a feira, mas eu questionei Deus, falei assim, meu pai, e Deus falou comigo, teu pai cuidou eu. Passado 15 dias eu tornei a falar com Deus para me confirmar. Ele tornou a falar do mesmo jeito, teu pai cuidou eu. Pronto, eu vim para a feira e para a glória de Deus, estou aqui. E de uma forma tremendamente, Deus tem cuidado da vida dele, não só da vida dele, mas da vida de todos nós. Quando Deus manda, nós temos que obedecer. É só obedecer. E Ele cuida de uma forma tremendamente. Ele nos protege. E eu sei, muitas vezes, quando eu venho para aqui, eu vinha com medo. Hoje eu não tenho mais medo de nada. Porque eu sei que Cristo está, né, ao meio, ao nosso favor, nos protegendo. Claro que eu tenho que fazer a minha parte, mas eu falo medo da questão das coisas que acontecem, né? A gente tem que ter, a gente não precisa ter ansiedade, a gente não precisa ter nada assim. A busca de Deus, a gente tem que, é o passo a passo. Então, eu ficava aqui horas e horas e horas só falando desse Deus maravilhoso. O que tem são detalhes, são muitos detalhes. Tá bom? Vamos continuar em outro momento. Um grande abraço para você. Claro, vai ter outra parte. Glória a Deus.